só relembrando o que já vimos até aqui no Apocalipse. Lembrando que nós não estamos fazendo um estudo sistemático do livro do Apocalipse. Estamos extraindo alguns temas, né, de dentro do livro e estudando assim algumas doutrinas especiais. Então, nós vimos no primeiro tema, primeiro estudo. Se vocês perderam algum deles, e você que está vendo a gravação também perdeu algum deles, é só ir ao meu canal aí no YouTube, Michelson Borges, e colocar ali na playlist Verdades do Apocalipse. Você encontra toda a série ali. O primeiro tema foi uma introdução geral ao Apocalipse. Nós vimos ali como Deus também se revela no tema 2, né? Como ele é apresentado no Apocalipse. Jesus é o Alfa e o Ômega, aquele que prometeu voltar. Isso também vimos no tema 2. No tema 3, uma visão do Criador. Então, ali sim, nós vimos como o Apocalipse mostra essa divindade triuna, né? E como Jesus é apresentado como Deus nesse livro, de modo muito especial. No tema 4, as 7 cartas do Apocalipse, e como o assunto era meio longo, fizemos 2 partes, lembram? Parte 1, parte 2, sobre as 7 cartas do Apocalipse. O tema 5, eu fiz aí um certo desvio, né, para tratar de um tema que o Apocalipse não traz de modo tão explícito, porém, é muito óbvio que é importante isso até para a gente ter clareza mental, para entender as profecias. Então, o assunto foi, aproveitei que a Bíblia traz ali no Apocalipse o selamento, que veremos hoje, na testa, para então estudar um pouquinho sobre a importância do lóbulo pré-frontal, lembram, né, psicólogas do grupo? Como isso aqui pode ser tido como a nossa anteninha de conexão com Deus, né? Como Deus fala por meio do nosso cérebro, conosco, nos nossos pensamentos, né? Então, nós estudamos sobre o estilo de vida saudável na Bíblia. E hoje, nós veremos, então, os 144 mil selados e os 7 selos, tá bom? O capítulo é o 7, Apocalipse 7, e nós vamos ler aqui versos 1 a 10 e depois 14 a 17. Como a Michela ficou alguns dias aí sem aparecer por aqui, eu vou deixar ela ler, então, do 1 ao 10. Apocalipse 7, 1 a 10. O Berlim vai permitir? Berlim é o cachorrinho. Por enquanto ele está dormindo ali, vamos ver. Então, tá bom. Olha ali, ó. Sabia que o Berlim tem até Instagram? Como é que é mesmo o Instagram dele? Berlim o Salsicha. Famoso o cachorrinho aí, viu? Berlim o Salsicha. Vamos lá, então. Apocalipse 7, de 1 a 10, e depois 14 a 17. Vamos, assim, ler de uma vez só, pegando o contexto, pegando o que a gente conseguir pegar, e depois a gente vai, então, esmiuçando isso aí. Tá. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando-se seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. 17 agora? Agora é 14 a 17. Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro.
razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Amém. Vamos ver algumas coisinhas aqui para a gente destacar. Primeiramente, né, seria meio estranho imaginar que Deus teria um número exato de pessoas já contado, né? 144 mil, literalmente, como se fossem esses apenas os que fossem salvos, né? Todo o cenário aqui, desde o capítulo 6 para frente aqui, ele tem um viés, assim, simbólico, né? Tem uma cara de simbologia. Então, é de se esperar também que esse número seja um número simbólico, até porque essas tribos aqui também nem mais existem, digamos assim, né? Como tribos mesmo. Então, é um número que é usado para representar os salvos que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Como é que a gente sabe disso? Já vamos ler aqui o finalzinho de novo. Bem, primeiramente, João ele ouve um número, 144 mil, múltiplo de 12, né? A Bíblia tem essas numerologias, não aquela mística, né? Mas números que representam certas coisas, como o 7, por exemplo, que representa a perfeição de Deus, o 6, que é inferior, é o número humano, né? Então, por isso que a besta tem o número 666, e o 12 também tem seu significado, né? 12 tribos, 12 apóstolos, e aqui 144 mil como múltiplo de 12 também. Depois ele vê uma grande multidão incontável. Isso é interessante, porque primeiro ele ouve o número, e depois, quando ele vai olhar mesmo, ele vê que ela é incontável. Na verdade, realmente é uma multidão incontável daqueles que serão salvos, né? Mas, simbolicamente, é apresentado aqui como um número de 144 mil. Quem são eles? A profecia responde, né? São os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem são esses? São os que passaram pela perseguição final deste mundo, pela grande tribulação que vai acontecer antes da volta de Jesus. Então, a gente tem, assim, respaldo bíblico para crer que é o grupo que estará vivo quando Cristo voltar. Talvez alguns aqui neste grupo, quem sabe, né? Nós não podemos determinar, mas como a volta de Jesus está tão próxima, podemos até pela fé imaginar que alguns aqui talvez estejam neste grupo aí, daqueles que verão Jesus voltar ainda em vida, né? Outra coisa que a gente percebe aqui, que talvez seja um indicativo de que não vai acontecer uma guerra nuclear total na Terra, como muitos temeram, né, recentemente, é porque é dito assim, ó, que não danifiques as árvores, o mar, a terra, até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Então, até que haja o selamento dos salvos, nós vamos depois agora centrar nossa atenção nesse ponto aqui, não haverá uma guerra de proporções tão grandes assim, a ponto de destruir a humanidade. Porque senão, quem haveria aqui para receber Jesus, né? Se Rússia e Estados Unidos se envolvessem numa guerra nuclear, possivelmente não sobrasse ninguém na Terra para esperar Jesus voltar, né? Então, nós imaginamos que, sim, haverá guerras e conflitos, rumores de guerras, como foi anunciado por Jesus, até o fim, mas não uma guerra capaz de dizimar a humanidade. Aí não aconteceria nem o selamento aqui do povo de Deus, certo? Sobre o selo, e antes de falar do selo, boa noite, Manuela, seja bem-vinda. Resolveram aí a internet? Não? Não, eu estou tentando ficar um pouquinho pelo 4G aqui da TIM, mas está bem estável. Ok. Mas a Wi-Fi aqui não está funcionando, eles estão com problema na região aqui. Boa noite a todos. A irmã Miki. Boa noite, Manuela. Está lindo, Manuela. Olha aí, ó. Está aproveitando, né, para elogiar aí, né? Mas tá bom, tá tudo certo. A irmã Miki também já está conosco aí, né? Não sei se ela consegue falar, mas seja bem-vinda, irmã.
Deus abençoe vocês também que chegaram agora. Começamos agorinha mesmo, né? Acabamos de ler aqui alguns versos do capítulo 7, vimos aqui a identidade dos 144 mil, que na verdade é a grande multidão incontável dos salvos, e esse número aí, esse povo especial, um número simbólico, mas é um povo especial, que estará vivo por ocasião da volta de Jesus. São aqueles que passaram pela grande e final tribulação neste mundo. Eles receberam um selo na testa, na fronte, né? E é claro que esse selo não é um carimbo literal que vem aqui e marca a testa, né? A gente vê que todo o contexto aqui é simbólico, então nós teremos que identificar que selo é esse. É bom lembrar que na antiguidade os selos, eles eram usados basicamente para selar documentos, né? Então o anel do rei tinha ali um baixo relevo ou um alto relevo, um sinete como aquele que o rei Xerxes, né, ou Assuero usava também, tinha ali uma espécie de carimbo também na extremidade. Então eles enrolavam uma carta, por exemplo, eram pergaminhos, né, ou um papiro, enfim, enrolava aquilo, colocava uma substância ali, tipo uma cera derretida, e então o rei vinha com seu carimbo, e o documento estava selado, lacrado. Aí daquele que rompesse o lacre antes de chegar ao destinatário, né, era um crime passível de morte. Então, esses selos antigos, e a arqueologia nos ajuda a entender bem isso, né? Eles continham, basicamente, 3 informações. A primeira é o nome da autoridade que estava selando o documento, certo? Por exemplo, rei Nabucodonosor, né? O cargo também estava ali, rei, ou ministro, ou príncipe, né? E ali no carimbo, cargo. E a jurisdição, a área de atuação daquela autoridade. Então, por exemplo, Nabucodonosor, o Império Babilônico, né, estava ali. Quando nós formos buscar na Bíblia esse selo, é bom levar em conta essa informação de como era um selo antigo, que coisas um selo antigo continha, né? Vamos lá, então. Vamos começar aqui o nosso carrossel de textos, né? Vou pedir, então, que a Gladys leia Apocalipse 1:10, Marcelo Martins, Isaías 8:16, Michela, Ezequiel 20:20, Regina, Gênesis 2:1-3, Gênesis 2:1-3, Tadeu, Isaías 56, 6 e 7, Alexandre, Lucas 4:16, Lucas 4:16, Jussara, Atos 16:13, Atos 16:13, Newton, Isaías 56, 6 e 7, Faceto, Isaías 58, 13 e 14, e Valéria, Isaías 66, 22 e 23. E vou ficar devendo um texto para a dona Mick e para a Manuela também, para a próxima semana, tá bom? Ok. Mantenham em mente aquelas coisas que eu falei sobre um selo, né? O nome, o cargo, a jurisdição. Mas primeiro vamos ver que o Apocalipse menciona um dia especial aí no verso 10. O que diz lá, Gladys? Apocalipse 1:10. Era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. Era o dia do Senhor, e João então teve a visão do Apocalipse. Em que dia João teve a visão do Apocalipse? Sábado. Qual é na Bíblia o único dia do Senhor? Sábado. E como é que eu posso provar isso? Jesus disse, né? O Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Então, se João teve a visão no dia do Senhor, esse dia só pode ter sido sábado. Isso é interessante. Está na Bíblia. Agora, o que Isaías fala a respeito da lei de Deus? Notem que tem uma característica interessante aí, ligada à lei de Deus. Marcelo. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Sela a lei
entre os meus discípulos. Curioso, né? A gente vê alguns textos na Bíblia que relacionam a lei, e daqui a pouco veremos que é um mandamento mais especificamente, né? Mas que relacionam a lei como um selo de autoridade, de pertencimento, de reconhecimento, enfim, é um documento de Deus, né? É um selo. Agora, quando a gente vai aos mandamentos, eu quero convidá-los agora a... Bom, eu vou ler aqui então, já que vocês estão com o dedo marcando aí nas passagens que eu distribuí, eu vou ler aqui na minha Bíblia, Êxodo capítulo 20, depois vocês podem ler também com calma, né, os 10 mandamentos, justamente como estão na Bíblia. Eu vou ler aqui, tentar ler aqui mais resumidamente, para a gente ganhar tempo. O interessante é que começa o capítulo 20 com a seguinte afirmação. Estou em Gênesis. O primeiro verso ali, que nem sempre é lido quando vamos falar dos mandamentos, ele começa lembrando o povo de que Deus libertou esse povo lá do Egito. Então, antes da ordem, vem a libertação. E isso vale para nós também. Já vou dizer em que sentido. Êxodo 20. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso aqui é muito bonito, porque, vejam, antes de exigir a obediência do povo, que guardasse os mandamentos, Deus lembra esse povo de que ele os libertou para obedecer em liberdade. Então, antes de a gente entender os mandamentos, antes de a gente guardar os mandamentos de Deus, precisamos primeiro ser libertados pelo sangue de Cristo. Primeiro vem a salvação, a graça, certo? Deus nos liberta do pecado. E depois ele diz, agora você... É como aconteceu com aquela mulher surpreendida em adultério, né? Eu não te condeno, você está perdoada. Agora vá e não peques mais, não adultere mais. É nesse sentido. Então Deus liberta, Deus perdoa, Deus restaura, Deus justifica, e depois ele apresenta os valores de seu reino. É assim que eu quero que vocês vivam daqui para frente. Porque Deus não salva para a gente viver na mesma vida, né? Não faz sentido. Deus não vai tirar o porquinho do lamaçal, dar um banho nele, põe uma fitinha no pescoço, e depois ele solta e volta para o lamaçal, né? É para viver uma vida de limpeza, de pureza, de santidade. Não é perfeição, obviamente, mas uma vida de santidade, andando com Deus, né? Então Deus fala, eu libertei vocês. Agora o que eu quero de vocês? Não tenha outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te prostrarás e adorarás essas imagens. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Depois, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Aí no verso 11 diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honrarás o teu pai e tua mãe. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa, o cônjuge, as coisas do teu próximo. Ok? Nesses 10 mandamentos, vocês conseguiram perceber qual deles traz aquelas 3 informações de um selo? O nome da autoridade que está selando o documento, o cargo dela e a área de abrangência, de atuação, jurisdição dessa autoridade. Eu sei que eu li meio rápido, né? Mas será que conseguiram pegar? Por exemplo, o primeiro mandamento diz, não tem outros deuses diante de mim. Nem fala o nome de Deus aqui, né? Não faça para ti imagem de escultura e tal, porque eu sou o Senhor zeloso, ciumento. Opa, aqui tem o nome do Senhor, mas é só. Não tome o nome do Senhor em vão. Aparece o nome dele, mas é só. Eu vou pular o 4º estrategicamente, e você já vai entender por quê, né? Honra teu pai e tua mãe, nem cita o nome de Deus. Quer dizer, cita depois aqui, ó. A terra que o Senhor teu Deus te dá. Bom, tem o nome dele, só. Não matarás, nem cita. Não cometerás adultério, também não. Não furte, não dê falso testemunho, não cobice. Agora, quando lemos o 4º mandamento, tentem identificar as 3 coisas. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Durante 6 dias, você pode trabalhar, fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado de quem? Do Senhor, teu Deus. Está aqui o nome dele. Deus, o Senhor.
Não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem seus servos, etc., porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Se esse Senhor criou o universo, ele é o quê? Ele é o Criador. Qual é a jurisdição dele? Todo o universo. Então, olha que interessante. Isaías disse para nós: sela a lei no coração dos meus discípulos. Quando a gente vai à lei de Deus e lê todos os mandamentos, levando em conta a informação de que um selo tinha aquelas 3 informações, nós encontramos no sábado essas informações. Então, nós temos base bíblica para crer que o 4º mandamento da lei de Deus, que não é maior que nenhum outro mandamento, certo? Todos os 10 são importantes para Deus. Todos os 10. Mas no 4º mandamento encontramos as características de um selo especial. E aí, Ezequiel 20, verso 20, só vai confirmar o que acabamos de descobrir, certo? O que diz lá, Regina? Ezequiel 20, 20. Não. Eu sou Gênesis. Ah, desculpa. Tá, ok. Eu passei Ezequiel para quem? Ezequiel 20, 20. Eu acho que uma hora aqui as telas trocaram e aí eu perdi a ordem. Ou não passei para ninguém esse texto, Ezequiel 20, 20? Não? Então vou pedir para alguém me socorrer aí e ler agora. Assim, a queima-roupa. Ezequiel 20, 20. Depois é Gênesis 2, 1 a 3 com a Regina. Posso ler? Pode. Ezequiel? Uhum. Então tá. E guardem meus sábados como dias santos, pois são um sinal entre mim e vocês, para lembrá-los de que eu sou o Senhor, seu Deus. Perceberam aí a afirmação direta, categórica do profeta com respeito ao sábado? Guardem o sábado, porque servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica, né? Então, só confirmando o que nós vimos ali em Êxodo, né? O sábado, ele é um sinal. Em que sentido? Ora, se é o único mandamento da lei de Deus que lembra que nós somos criados por ele é um sinal de pertencimento, não é? Nós somos criatura de Deus. E eu acho interessante que Deus tenha escolhido o sábado, repito, não é porque seja um mandamento maior que os outros. Todos são importantes. Mas eu acho interessante que Deus tenha escolhido o 4º mandamento para ser um sinal também de fidelidade. Por quê? Pensem comigo. Tem muita gente que guarda o mandamento que diz não matarás, porque não quer ser preso. Não quer incorrer nas consequências da lei humana, do Código Penal. Muita gente não adultera, porque talvez não queira se incomodar, não queira depois ter que pagar pensão. Tem alguns elementos que restringem essas atitudes, né? Muita gente não rouba pelo mesmo motivo, não quer talvez ser preso, enfim. Praticamente todos os mandamentos, com poucas exceções, têm consequências até no plano humano, né? Leis humanas têm semelhança com alguns desses códigos aqui. Agora, se eu não guardar o sábado, quem vai me punir por causa disso? Quem vai se importar com isso? Percebeu? Quando alguém pergunta para um guardador do sábado, né, um adventista ou um judeu, por que você guarda o sábado? A única resposta coerente que ele pode dar é a seguinte: porque Deus mandou, porque está escrito. E quando você responde desse jeito, o que você está dizendo? Eu creio na palavra de Deus, eu creio naquilo que Deus deixou revelado e eu obedeço aos mandamentos de Deus. É praticamente o único mandamento que realmente exige fé, porque você não tem consequências diretas, reais, humanas, punitivas, se você não guardar esse mandamento. Ninguém tem nada a ver com isso, praticamente. É entre você e Deus. Percebeu? Eu entendo que, olha, é muito sábio da parte de Deus, realmente, ter escolhido esse mandamento como um selo de fidelidade, de obediência, de pertencimento. Sem contar que, como vamos ver agora, a Regina vai ler para nós, ele é um memorial da criação de Deus. Ele remete à criação mesmo. Gênesis 2, 1 a 3. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército.
No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Neste dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Quem apenas vivia sobre a terra neste momento? De ser humano, né? Fora os animais. Adão e Eva. Adão e Eva. Então, aquela ideia que alguns têm de que o sábado foi dado só para os judeus, ela não se sustenta, né? Porque ele foi dado para quem? Para um casal que não era judeu, não era brasileiro, não era chinês, não era nada. Eram seres humanos, né? É por isso que lá no Evangelho, Jesus também reforça isso dizendo: o sábado foi dado para o homem, e não o homem para o sábado. Homem, ali a palavra é antropós, quer dizer humanidade. A nova versão transformadora já traz como humanidade mesmo, que é o mais correto, né? A nova Almeida atualizada também já traz humanidade mesmo, né? Ser humano. Então, o sábado foi dado para o ser humano, não só para os judeus, não só para os adventistas do sétimo dia, certo? É um mandamento universal como qualquer outro dos demais, né? E aí em Gênesis vemos que ele foi dado antes do pecado, inclusive, né? Porque o pecado acontece no capítulo 3. Isso que a Regina leu é o capítulo 2. Então o sábado não tem nada a ver com lei cerimonial, com lei relacionada com o santuário, porque as leis do santuário foram dadas depois do pecado, porque elas tinham que ver com a redenção, né? O cordeiro que era sacrificado, o sangue derramado. Antes do pecado, ninguém precisava derramar sangue por ninguém, né? Então, o mandamento do sábado, os 10 mandamentos, eles antecedem o pecado. E por isso não tem nada a ver com um mandamento que encontrou cumprimento na cruz, por exemplo. Esses são os mandamentos da lei cerimonial, que tinham relação com o santuário. Até aqui tudo bem? Sobre o selo de Deus, que vai ser aplicado na testa, e você já consegue entender agora por que na testa, né? Nós falamos semana passada, lembram? O que essa área do cérebro representa mesmo? Psicólogas de plantão? Cognição, né? Cognição é racional. Racionalidade. Então, você não tem outro jeito para guardar o sábado a não ser aceitando de forma racional. Ninguém vai guardar de forma obrigatória, porque não é um decreto, né? Ele é um mandamento que exige fé, e você entendeu, você aceita e você guarda. Racionalmente, porque compreendeu. Quando chegarmos ao capítulo 13 do Apocalipse, veremos que a marca da besta, que é uma antítese, né? Que é uma negação da marca de Deus, chegaremos lá. Ela é aplicada também na testa, mas na mão também. Então, é na mão direita ou na testa. Então, muita gente vai guardar, assim, vai aceitar a marca da besta, não só porque crê nisso, mas por alguns outros motivos. E nós veremos mais adiante, tá bom? Só que o selo de Deus só se pode aceitar aqui. Ou você crê, ou você não aceita, ou você aceita ou você não aceita. Ou você crê e aceita, ou você rejeita, né? De forma racional, ok? Deus não quer que ninguém seja movido pelo emocionalismo vazio, por pressão. Ele espera que nós creiamos, aceitemos e sejamos fiéis assim, né? Vamos avante. Isaías 56, 6 e 7 é outro texto que fala, que contradiz essa ideia de que o sábado seria um mandamento só para judeus. Vejamos o que diz esse texto aí. Isaías 56, 6 e 7. Deu duplicidade aí? Oi? Tadeu, para o ímpar. Para o ímpar. Eu acho que para você, Newton, foi 58, né? Não sei, para mim estava 56, mas tudo bem, eu vou no 58, beleza. Tá, ok. Tá bom. Tadeu, então, 56, 6 e 7. Tá. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar,
porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vocês viram que texto bonito, tão inclusivo, né? Deus está chamando os estrangeiros, os não-judeus. E ele diz que duas coisas seriam para todos os povos: o templo e o sábado. Perceberam? O templo, que é um local físico, onde as pessoas adoram a Deus, e o sábado, que é um templo no tempo, que não é físico, mas chega a todo ser humano todas as semanas. Então, a intenção de Deus não era que os judeus guardassem para si essas bênçãos. Era para eles terem construído um templo para que todas as pessoas pudessem ir adorar a Deus ali, com eles, e pudessem aceitar o Deus dos judeus. E o sábado foi dado também para toda a humanidade, não apenas para judeus, provando aqui por Isaías, porque há um convite para os estrangeiros também virem guardar o sábado. Então, realmente não é possível, biblicamente, você sustentar a ideia de que o sábado seria exclusivo para esse ou aquele povo, né? Assim como os 9 demais mandamentos, ele é universal, tanto no tempo, quanto na etnia, no espaço, enfim, é um mandamento universal. Com relação ao Antigo Testamento, claro, há muito mais conteúdo, muito mais passagens. Eu peguei aqui por amostragem, né, algumas delas. Vamos agora para o Novo Testamento. Há pessoas que acham que no Novo Testamento não encontramos o sábado. Talvez ele estivesse só lá para o Antigo Testamento, né? E aí passou, como alguns pensam, né? Como se o Antigo Testamento tivesse passado, né? A Bíblia é uma coisa só. Mas vejamos então no Novo Testamento passagens que têm que ver com a guarda do sábado. Eu vou começar com uma que responde a seguinte pergunta: que dia, ela é bem óbvia, eu sei, mas que dia Jesus guardava? Admitamos, né? Seria estranho que Jesus, que é Deus, que deu as tábuas da lei para Moisés, mudasse, né, o mandamento, né? Mas esse texto confirma o que a gente já sabe. Lucas 4:16, eu acho que é para o Alexandre, né? Então Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Segundo o costume de Jesus e sua família, em que dia eles iam à sinagoga, à igreja, digamos assim, né? Qual era o dia que eles costumavam ir para ler a Bíblia, para o culto? Sábado, né? Você encontraria Jesus trabalhando duramente ali na marcenaria, na carpintaria da família, 6 dias por semana. Mas no sábado você encontraria a carpintaria fechada, porque eles estavam na igreja. Então é muito claro que Jesus só poderia guardar esse mandamento, porque ele mesmo deu esse mandamento à humanidade, né? Seria muito contraditório. Inclusive há um texto em Hebreus que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus não muda. E isso nos dá muita segurança, né, de saber que ele é um Deus imutável, inclusive no que diz respeito à sua lei. Ok, mas podíamos pensar assim: Jesus era judeu, por isso guardava o sábado. Paulo também era judeu, por isso guardava o sábado. E Paulo, por que é bom mencionar Paulo? Porque Paulo vem depois da crucifixão de Jesus. Há pessoas que pensam que na cruz, com a morte de Jesus ali, ele teria cancelado, né, a lei ou abolido a lei. Embora ele mesmo tenha dito lá em Mateus 5, né, que não vim revogar a lei nem os profetas, eu vim para cumprir a lei. Ele mesmo disse que não veio abolir. Algumas pessoas querem pôr palavras na boca de Jesus, né? Mas vamos pegar aqui um texto interessante que mostra o apóstolo Paulo numa cidade pagã onde não havia sinagoga. Então, será que numa região ali não judaica, em que não havia sinagoga, Paulo não guardaria o sábado, então, porque não estava entre judeus? O que será que ele fez no dia de sábado? Atos 16, verso 13. Jussara. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Eu gosto desse texto, sabe? Porque, primeiro, né, deve ter sido uma cena muito bonita, né? No sábado, eles foram para a beira do rio, porque eles achavam um lugar tranquilo para poder orar, né? E aí chegou ali um grupo de mulheres e eles começaram a pregar para elas. Ou seja,
não é porque não havia uma igreja, um templo ou uma sinagoga na cidade que isso impediria Paulo e os discípulos todos, né, de guardar o sábado. Se não houvesse, eles iam para o templo da natureza. Foram lá para a beira de um rio e ali eles louvaram a Deus. Ali tiveram o culto deles, né? Isso é muito bonito. Então, há vários textos que mostram, né, inclusive Maria, mãe de Jesus, as mulheres piedosas que andavam com Jesus, né, após a morte dele, elas guardaram o sábado. Inclusive, mesmo tendo que ungir o corpo dele, pensaram, ora, ele não vai sair daqui mesmo, né? Elas não tinham compreendido muito bem as coisas, né? Domingo a gente vem para ungir o corpo de Jesus. Não precisou, porque ele ressuscitou no domingo. Mas no sábado, tanto Jesus guardou o sábado na sepultura, quanto elas também obedeceram ao mandamento, deixando para depois a unção, o preparo do corpo de Jesus para o sepultamento. Certo? Não há passagem alguma, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, que traga qualquer tipo de respaldo para a ideia de que teria sido mudado o dia de repouso. Seria estranho, né, que o selo de Deus tivesse sido alterado, e aí, como que os que viveram antes se sentiriam, né? Ué, mas para nós a prova de fidelidade foi essa, para os outros foi outra, né? Então, não faria sentido, né? Agora sim, Newton, Isaías, peraí, agora é Atos 2:27, né, com a Valéria. Atos 2:27. É um texto também bem interessante. Não, eu fiquei com Isaías 22, 23. Troquei tudo, né? Mas eu posso... Tá, se puder trocar aí. Marcos 7. Qual que é que você quer que eu leia agora? Marcos 2:27. Aí eu passei o Isaías para o Newton, né? Isaías 58, 13 e 14. E para a Michela foi Isaías 66. Agora eu consertei tudo, tá? Eu acho. Marcos 2:27. 2:27, tá. Pronto. E então concluiu: o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. O texto que eu citei há pouco, né? Foi criado por causa do ser humano, não por causa desse ou daquele povo, né? Isaías 58, 13 e 14, esse texto é interessante, porque nos dá umas pistas aí de como guardar o sábado, a forma correta de guardar o sábado, né? Do sétimo dia. O que diz lá, Newton? Isaías 58, 13 e 14. Se te abstiveres de calçar aos pés o sábado, de cuidar de teus negócios no dia em que me é consagrado, se achares o sábado um dia maravilhoso, se achares respeitável o dia consagrado ao Senhor, e se tu o venerares não seguindo os teus caminhos, não te entregando as tuas ocupações e as conversações, então encontrarás tua felicidade no Senhor, e eu farei galgar as alturas da terra e gozar a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor falou. Bonito esse texto, né? O profeta está dizendo assim, né? Deus está dizendo pelo profeta, né? Se você se abstiver de pisar ou calcar, né? Pisar no sábado, se você chamar o sábado um dia de prazer, deleitoso, maravilhoso, como a tradução do Newton trouxe ali, né? Um dia de alegria mesmo, né? Se você cuidar do que você faz e até o que fala, das conversas nesse dia, eu te abençoarei. E se você tem medo de repente perder o emprego, perder algum tipo de privilégio, a promessa de que eu vou sustentar você com a herança de teu pai Jacó. Deus não pediria uma coisa dos seus filhos que fosse impossível de ser feita, né? Não seria razoável, não seria correto da parte de Deus. Tudo aquilo que ele pede do ser humano, tudo aquilo que ele manda o ser humano fazer, ele habilita a fazer, né? Ele dá o poder, dá as condições. Pode ser que neste mundo sejamos privados, talvez, de algumas coisas que, aos olhos humanos, sejam grandes. Talvez tenhamos uma vida mais modesta, por ser cristãos. Mas qual o problema? Se estamos do lado de Deus, né? Se temos a certeza da vida eterna, contentemo-nos com aquilo que Deus nos dá e sejamos fiéis. Deus fará o restante, né? Ele vai prover os meios para que a gente possa ser fiel à sua palavra.
Eu comentei, não sei se foi aqui ou no outro estudo, mas às vezes pode parecer assim, de uma forma superficial, que se trata só de um dia, né? Mas é só um dia, qual o problema? Talvez para Adão e Eva o pensamento tenha sido semelhante a esse, né? Mas só uma fruta, qual o problema? Né? Só um reles fruto. Não era só um fruto, era fidelidade à palavra de Deus. Deus disse, podem comer de todos, menos este. Ok, Senhor? Posso até não entender por quê, mas se tu mandas, eu obedeço. Tu és o meu Criador. Você pode trabalhar, fazer tudo o que você quiser de maneira assim, secular, remunerada, enfim, 6 dias. Eu peço para você o 7º. Senhor, ok, posso até não entender muito bem por quê, mas se está na tua palavra e tu mandaste, eu obedeço, eu creio, né? Então a atitude não tem que ver apenas com um dia ou com o fruto, mas sim a nossa submissão ao Deus que mandou, ao Deus que disse. Hoje a gente sabe que existe um tal de ciclo circasseptano, a Gladys talvez possa nos ensinar até melhor sobre isso, né? Tem o ciclo circadiano e o circasseptano. O circasseptano é uma descoberta mais recente, descobriram que o ser humano realmente funciona em ciclos de 7 dias. Daí porque, não só o ser humano, mas os seres vivos, né? Por que antibiótico é de 7 ou 14, né? São os ciclos da vida, é interessantíssimo isso. E nós precisamos de uma pausa a cada 7 dias mesmo para recuperar nosso organismo. O sistema imunológico se renova a cada 7 dias. Publicamos uma matéria sobre isso na Vida e Saúde há um tempo atrás. É bem interessante mesmo, viu? Poderíamos ficar aqui falando mais coisas sobre quando começa o sábado. Nós já sabemos que é no pôr do sol, né? Vamos a Gênesis, aí diz que foi tarde de manhã, né? A parte escura, depois a parte clara. Lá em Neemias é dito que quando as sombras começaram a bater na porta de Jerusalém, o rei colocou ali alguns moços para impedir que cargas entrassem na cidade, porque começaria o sábado. Quando que começa a dar sombra nas coisas? É o pôr do sol. Então, biblicamente, o sábado é guardado de pôr do sol a pôr do sol. Essa invenção de meia-noite a meia-noite é algo humano e bem mais recente. Eles não tinham relógio naquele tempo, então os marcadores eram o pôr e o nascer do sol, né? As vigílias. Então a gente procura fazer como está na Bíblia. Por isso que a sexta-feira ao pôr do sol, a gente reúne a família, canta hinos, faz uma oração, dá um abraço em cada um, deseja um feliz sábado, né? Um Shabbat Shalom, como dizem os judeus. E isso é tão gostoso, tão maravilhoso, é um dia de cura, de restauração. Você não consegue entrar no sábado brigado com sua esposa, você vai ter que abraçá-la. É um dia de cura de relacionamentos, né? É um dia para pedir perdão e começar assim, tranquilo, né? Aquele dia ali. Então, o sábado é uma bênção. E além de ser uma bênção e um mandamento, ele é um selo de fidelidade. Hoje, ainda não foram selados os guardadores do sábado, tanto quanto não receberam a marca da besta ainda, aqueles que seguem a besta, e veremos mais adiante o que significa isso. Ninguém foi selado ainda, certo? Mas aqueles que estão sendo fiéis aos mandamentos de Deus estão se preparando para o futuro selamento, certo? Tanto quanto aqueles que são rebeldes, e quando eu falo rebelde, é aquele que sabe conscientemente e não quer saber da vontade de Deus, ele rejeita a vontade de Deus. Essa é uma atitude de rebeldia. Está se preparando para o selamento do lado de lá, né? Para receber a marca da besta, ok? Mas por hora ainda as pessoas estão tomando suas decisões. Esse assunto, anote aí você que está assistindo a gravação, esse assunto da controvérsia envolvendo o sábado, ele vai se agigantar no futuro. Nós veremos isso na mídia, na boca do povo, isso vai ser tema de conversa, como hoje é a guerra, como ano passado foi a pandemia, e aí muitos vão se lembrar do que ouviram falar em tempos anteriores, né? Que haja tempo de tomada de decisões ainda, né? Eu quero que esse nosso grupo aqui tome decisão já nos preparemos desde já para o selamento, né? Último texto, Isaías 66, 22, 23, Michela vai ler esse texto. Olha que interessante, o que ela vai ler ali tem relação com a nova terra, ou seja, após a volta de Jesus, após os 1000 anos depois da volta de Jesus, que é quando a nova terra, né, vai ser
dada de presente aos salvos. O que diz esse texto aí, Michela? Porque como os nossos céus e a nova terra, os novos céus, né? E a nova terra, que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado ao outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Olha só, o texto é claro em dizer que os novos céus e a nova terra que eu faço, né? Então, é a nova terra, é o paraíso, a terra restaurada. Haverá 2 reuniões, basicamente, aí, nessa nova realidade. Uma, a gente entende como sendo mensal, porque, na verdade, podemos ler assim, de uma lua nova a outra, né? Não exatamente uma festa, né? De uma lua nova a outra. Como é que está na NVT aí, Marcelo? Eu estava acabando de falar para ela exatamente isso. Okay. E o texto que eu li, o primeiro texto que eu li, eu não li na NVT, eu li na NAA, porque ela não falava do selo tão explicitamente. A mesma coisa aqui. Aqui fala, por exemplo, eu vou ler todo. Tão certo como meus novos céus e minha nova terra permanecerão, vocês sempre serão meu povo, com um nome que jamais desaparecerá, diz o Senhor. Toda a humanidade virá me adorar, uma semana após outra, um mês após outro. Olha aí. Mas eu fico com a NAA nesse caso, porque ela Faltou é bem... o sábado, né? Ela é bem mais explícita no sábado. Então, a NVT, assim como no texto que eu li anterior, ele não mencionava o selo, que é explícito e deixa claro, aqui também ela não fala do sábado. Aí eu estava lendo na NAA. Eu juntaria as duas aqui, porque, veja, a NVT deixa claro que é um ciclo mensal e semanal. Isso. E a Almeida cita o sábado, né? Mensal quando? Semanal quando? No sábado. Sim. O mensal a gente deduz, né? Porque na Bíblia tem uma menção a uma reunião para comer do fruto da árvore da vida, porque é dito lá que ela dá fruto de mês em mês. Então, provavelmente seja a reunião para comer do fruto da árvore da vida, que é o símbolo, né, de eternidade, de dependência eterna de Deus. E a outra reunião está explícita aí, né, juntando as duas versões, é que de sábado a sábado, semanalmente, todo ser humano virá adorar, vai adorar o Criador. Bom, olha que interessante. Se na criação original, antes do pecado, Adão e Eva guardavam o sábado, depois do pecado, os patriarcas guardaram o sábado, os profetas guardaram o sábado, Jesus guardou o sábado, a mãe dele também. Os discípulos guardaram o sábado. Apóstolo Paulo, após a morte e ressurreição de Jesus, guardava o sábado. Apocalipse diz que o povo de Deus, Apocalipse 12, 17, estará guardando os mandamentos de Deus no tempo do fim. E na nova terra, o sábado também será guardado. Então, por que cargas d'água, como se diz, né? Hoje, tanta gente ainda guarda o domingo, né? É algo que não... Por mais sinceros que sejam, né? Por mais que nós os respeitemos, claro, mas, assim, justificativa bíblica não há. Na verdade, é uma tradição humana, né? Nós podemos, quem sabe, conversar Constantino, referendada, né, aceita pela Igreja Romana, que herda, né, essas tradições. É um dia que, inclusive, conserva essa carga pagã em algumas línguas, inglês e alemão, por exemplo. Sunday, Sonntag, é o dia do sol. Nesse dia, realmente, os pagãos adoravam o sol, o Deus Sol, né? Então, realmente não há, biblicamente falando, nenhuma justificativa para a santificação do domingo. Unicamente o sábado é o dia de repouso, o dia de guarda dado por Deus. E além de ser um mandamento, ele é um selo de Deus aí, representando essa aceitação racional de Deus como nosso Criador. Gladys. É interessante porque, assim, enquanto a gente não entende e não procura saber do sábado, para a gente é tudo normal, né? É uma coisa muito normal a questão do domingo, e domingo na igreja, é uma coisa muito simples, assim.
Mas quando a gente começa a entender realmente o que é o sábado, parece que é uma venda que sai do olho que eu nem sabia que tinha. É impressionante, é impressionante. E é legal vocês, né? Porque vocês têm uma vida, né? No evangelicalismo, né? Como guardadores do domingo, né? Então, realmente foi uma transição. Mas eu me lembro quando eu era católico também, que era incrível, porque eu também lia a Bíblia, né? Eu lia pouco, mas lia. E a gente realmente passa por alto, né? Não percebe, mas quando você começa a estudar a fundo, você vê que está lá de ponta a ponta, né? Esse mandamento. Como é que eu li isso aqui? Como é que foi falado? Mas não era entendido, né? É interessante tudo isso, e é um alerta para nós também, e nós temos que estar atento e orar. Porque nós lemos, está na Bíblia, está escrito, todas as pessoas que pegam a Bíblia para ler passam por esses trechos, assim como eu passei no passado, né? Eu lia, mas os olhos parecem que estão vendados. Tem a venda da tradição, né? Mas há uma venda que impede que a gente entenda o que é verdadeiro. Então, eu acho que a nossa postura é de oração, para que Deus tire essa venda e que Deus incomode a pessoa a cada texto que ela lê e que revela para ela que o sábado é o dia do Senhor. Porque eu falo por mim, por nós, líamos, passávamos, nós lemos, mas nós não paramos para se aprofundar e refletir sobre o assunto. Então, cabe a nós a oração para que Deus tire essa venda das pessoas e que quebrante o coração, incomode mesmo, né? Que as pessoas sejam incomodadas por esse texto, que elas parem para refletir, que elas parem para pensar e que elas enxerguem a verdade que está ao alcance, né, de todos através da leitura da Bíblia. E outra coisa interessante também é exatamente, né, o diabo ele quer fazer uma oposição àquilo que é de Deus. O que é o comum hoje, né? Quando dá sexta-feira, sextou. Então, o sábado é meu, para eu fazer o que eu quiser. Assim eu pensava. Eu faço o que eu bem entender, eu vou viver a minha vida, eu vou descansar. E a gente sabe que o sábado, né, tradicionalmente, é o dia da festa, da balada, da bagunça, da bebedeira, né? E isso é algo interessante, porque parece que o sábado virou... o diabo faz com que o sábado seja um dia de desfruto próprio, de prazer próprio. E a palavra é muito clara em falar que nós não devemos procurar realizar aquilo que é do nosso interesse, né? Mas é interessante, eu acho que vale para todos nós essa postura de oração para que Deus permita que as pessoas enxerguem a verdade, todo o texto que elas lerem referente ao sábado. Outra coisa é que nós tenhamos a paciência que Deus teve conosco, né, também, para orar, como você disse, né, Marcelo, para que as pessoas, no tempo delas com Deus, possam compreender também, né, e que elas entendam, assim, que é uma bênção, não é um fardo, não é legalismo, pelo contrário. Como pode ser legalismo se eu só guardo pela fé, né? Que elas entendam que é uma bênção para a família, é uma bênção, é o verdadeiro dia da ecologia, porque ele lembra da criação de Deus, não é o outro dia lá, é o verdadeiro dia da família, é o verdadeiro dia de celebração, enfim, né? É uma bênção de Deus para a humanidade, é um presente mesmo. E quando a gente ganha um presente, a gente só faz uma coisa. A gente usa. Mais alguém quer dar um testemunho, quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Eu vi ali que a Regina e o Tadeu estavam ali sorrindo. Quem sabe querem comentar alguma coisa também. Vocês têm uma experiência bonita também, né, com a vivência do sábado já. Sim, muito boa, muito boa. Mas transformou a nossa vida, a guarda de sábado. Nossa, impressionante. O Marcelo, estávamos falando a respeito disso. Parece que existe uma nuvem
nesse quarto mandamento? Porque pastores de igreja, o pessoal diz, nossa, os adventistas guardam sábado. Ouvimos isso aí recentemente, num evento lá, numa conversa e tudo. Então é incrível. E você falou agora sobre a paciência de Deus. Outra coisa que falamos hoje, ontem, lendo o Êxodo, a paciência de Deus com aquele povo liberto é impressionante. Né? Serve assim de modelo para nossa pequenez, né? De não ter paciência com as coisas. Então, nossa, as carapuças caem, assim, as dezenas. Mas só para reforçar, Michelson, sábado é um dia muito alegre para a gente, é interessante isso, ele agrada o coração. Leve. Então, desde o momento, desde o momento que a gente recebe o sábado, né, até o momento que a gente entrega o sábado, vem muita alegria. E é o dia que a gente destina, assim, para o estudo maior, para a conversa com Deus, para glorificar. E é interessante, é muito especial. E ele, desde que a gente começou a levar bem a sério isso, a nossa vida meio que está transformando mesmo, viu? Tem um pastor muito querido, já falecido, que dizia assim sobre o sábado: durante a semana nós andamos de mãos dadas com Jesus. Aos sábados nos sentamos aos pés dele. Porque é essa experiência, não é que você não vai ter comunhão com Deus durante a semana, claro que sim, mas convenhamos, né? Eu dedico aí 1 hora por dia, mais ou menos, para fazer a minha leitura, meu estudo, né, da Bíblia, mas é pouco, dá vontade, tem dia que dá vontade de nem levantar da cama, ficar só lendo a Bíblia, né? Mas a gente tem que trabalhar, né? Então, não dá para ter aquele tempo, assim, de mais qualidade, né? Enfim, o sábado é diferente. Agora eu lembro quando eu estava na faculdade, né? Como era bom chegar assim na sexta-feira à tarde, colocar os livros na estante, as apostilas e dizer assim, agora chega. O que deu para fazer eu fiz, o que não deu fica para domingo. E eu relaxava. E interessante, né? Daí chegava domingo ou sábado à noite, eu estudava. Chegava segunda-feira, eu estava prontinho para a prova, refeito, com a mente clara. Os amigos que tinham ficado na balada, no sextou lá, chegavam ali todos com problemas, né? Ou não tinham tido tempo de estudar, ou não tiveram rendimento suficiente, né? Então, a gente acaba percebendo na prática as bênçãos, né? E tem algo diferente, especial realmente nesse dia, né? É como se ele te obrigasse a parar. Não obriga ninguém, né? Mas quando a gente se torna um guardador do sábado, que leva a sério, a ideia é assim, olha, o que deu para fazer eu fiz. Porque a preparação vem antes, né? Tanto que a gente chama a sexta-feira de dia da preparação, né? O que não deu, deixa para depois. Agora eu vou desfrutar. Então ele faz você pausar. E isso é saúde emocional, né? Isso é saúde mental, saúde física, em todos os sentidos, né? E pena que até aqueles que dizem guardar o domingo não guardam, né? Como deveriam guardar. Então nem desfrutam também do domingo como deveria ser, porque nesse dia eles vão lavar o carro, vão jogar futebol, vão fazer, enfim, um monte de coisas aí que não deveriam fazer no sábado, né? Então, quem guarda realmente o domingo? Conheço quase ninguém, né? Mas, enfim, aproveitemos a bênção, ensinemos pelo nosso exemplo, também com paciência, com amor, né? Que Deus tem o seu selo, o seu mandamento especial, e Ele está chamando um povo, né? Para desfrutar dessas bênçãos e reconhecê-lo como Criador. Podemos orar para encerrar o nosso estudo. Gostaria de saber aqui quantos querem decidir diante de Deus, guardar o sábado, aproveitar esse dia para ter uma comunhão maior com Deus, ou então pedir para Deus ajudar a colocar a vida de forma em conformidade, né? Ajustá-la de modo que seja possível realmente guardar o sábado. Eu quero continuar guardando, porque para mim tem sido uma bênção há 30 anos. Quem mais quer também? Amém. Pastor Michel. Sim. Posso contar uma coisa assim que é sério, mas assim, é um pouco engraçado também, que aconteceu com a minha família? Então, meu avô, ele morava
antigamente no sítio, né? E aí ele comprou uma Bíblia do padre, da paróquia lá dele. Aí ele começou começou a ler tudo, né? E aí ele passou nessa parte aí dos 10 mandamentos do sábado. Aí ele pegou e ficou meio preocupado, porque ele falou, poxa, não é o que estão me ensinando lá. E aí ele foi lá tirar satisfações com o padre, né? Porque já que o padre recomendava guardar o domingo e na Bíblia falava outra coisa. Aí o padre falou assim para ele, olha, o senhor não precisa ficar preocupado, porque isso daí já foi abolido e esse livro já está vencido. Falou assim para ele. Nossa, meu avô ficou muito bravo, porque ele falou assim, bom, seu livro já não vale mais nada, então por que você vendeu para mim? Ficou muito bravo, assim, sabe, com ele. E aí ele procurou uma família adventista que morava próximo ali do sítio dele, e aí ele pegou, começou a estudar a Bíblia, tudo, e acabou a família inteira se tornando adventista. Uhum. Para mim, uma descoberta bastante, assim, que me trouxe muito impacto foi descobrir na minha Bíblia Paulinas, porque eu estudei a Bíblia, né, o primeiro estudo que eu fiz questão de que fosse na minha Bíblia Paulinas com o imprimatur do Papa, Bíblia católica, né? Eu fui descobrir naquela Bíblia que o sábado é o dia de guarda. Eu tenho até hoje aqui em casa guardado, anotadinho, tudo sublinhado, né, quando eu li pela primeira vez isso aí. Então, a Bíblia, não importa em que versão, de que linha, né, ela traz o sábado, né? Isso é imutável. Deus não deixaria colocarem o dedo num assunto tão sério. Então, os catecismos e livros e ensinos de homens podem até trazer uma distorção, mas na palavra de Deus, jamais. O Criador não permitiria que isso fosse feito, e não permitiu. Ok? Podemos orar? Oremos então. Amado Deus, bondoso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, porque nós descobrimos em Tua Palavra que há um selo que identifica aqueles que são fiéis e Te reconhecem como Criador. Bondoso Deus, que pelo nosso exemplo e palavras também, com respeito, mansidão, sabedoria, possamos apresentar às pessoas essa verdade maravilhosa do quarto mandamento, o santo sábado, o 7º dia da semana. Que nós possamos desfrutar dele, ser abençoados por esse bom hábito, como Jesus também tinha, e assim também testemunhar da nossa fidelidade em relação ao Criador. Continua, Pai, abençoando este grupo, abençoa também as pessoas que vão assistir a esta gravação. Muito obrigado pela decisão da Regina, do Tadeu, de serem batizados, rebatizados, e que na segunda-feira eles estejam muito felizes e nós todos possamos testemunhar ali o renascimento deles. Dá-nos a tua paz, Senhor, um bom restante de dia, uma boa noite de repouso. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amigos, irmãos. Que o bom Deus... descanso para todos. Bom descanso também, tá? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa semana. Tchau.